Olá, neste vídeo eu vou falar sobre os problemas com o passe livre digital. Por que as pessoas não conseguem renovar ou ter a sua primeira credencial aí desse passe livre. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Leide, sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa rosa, claro, um colar com uma pedrinha rosa também. Atrás de mim eu tenho paredes brancas, um quadro, uma mesinha com livros e estou usando um microfone aqui para que vocês tenham um áudio melhor. Como eu sempre digo, este é um espaço para a gente falar de maneira simples e descomplicada sobre o direito da pessoa com deficiência. Então, se você quer ficar bem informado a respeito dos seus direitos, se inscreva no canal e a cada vídeo você também deve curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu produzo aqui, ok? Então, voltando a esse assunto, muita gente me perguntando aqui nos comentários ou no Instagram a respeito do passe livre, o que fazer, como eu posso ajudá-los. Então, vamos aqui fazer essa atualização a respeito deste assunto. Para quem não sabe o que é o passe livre, é um programa do governo federal que garante à pessoa com deficiência carente gratuidade nas passagens para viajar entre os estados. Por isso, ele é chamado Passe Livre Interestadual. De acordo com as normas do Passe Livre, os requisitos são ser pessoa com deficiência e ter renda per capita familiar de até um salário mínimo. Aí, quando foi em julho de 2024, o governo segundo disse, para facilitar, transformou o passe livre em passe livre digital. Então, tudo essa funcionalidade aí, via internet, facilita, mas essa forma digital trouxe alguns problemas gravíssimos, porque excluiu a maior parte das pessoas, dos beneficiários deste direito. Como vocês viram, os requisitos para o passe livre, de acordo com as normas atuais, são ser pessoa com deficiência e ter renda per capita de até um salário mínimo. Com esse novo formato digital, os requisitos foram alterados. Então, o governo, para ter certeza que a pessoa é uma pessoa com deficiência, ele exigiu que ela fosse inscrita no Cadastro Inclusão e no Cadastro Único, que é o CAD Único, ou que possuísse avaliação biopsicossocial da deficiência ou ser beneficiário do BPC. Vamos lá. Cadastro Inclusão. Só estão no Cadastro Inclusão as pessoas que recebem o BPC e as pessoas que recebem a aposentadoria da pessoa com deficiência, não vale aposentadoria por invalidez, e também aquela que em algum momento ela fez um requerimento ao INSS e lá ela teve esse reconhecimento de ser uma pessoa com deficiência. Como fazer esse cadastro? Como fazer o cadastro inclusão hoje, então, quem não está nesse cadastro? Gente, é impossível fazer o cadastro, porque para fazer o cadastro único, o próprio governo diz que é necessário a avaliação biopsicossocial. E a avaliação biopsicossocial ainda não existe. O próprio governo não a regulamentou. Desde 2017 que está em atraso com a avaliação biopsicossocial. Então, daí a questão, como é que o governo exige um requisito que as pessoas não podem cumprir por ineficiência do próprio governo? Em vídeo anterior, já havia falado que eu provoquei o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Distrito Federal sobre esse assunto. A partir desta minha provocação, o Conselho ele acionou o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania e também a NTT. O Ministério ele não deu nenhuma resposta, mas a NTT ela respondeu. Só que foi uma resposta pro forma que
apenas ela repetiu esses requisitos aí que foram criados pelo Passe Livre e não deu nenhuma solução. Depois, no outro momento, o conselho voltou a acionar a NTT e convidou para que a NTT mandasse um representante para uma reunião no conselho. Eu não sou mais membro do conselho, mas eu pude participar, pude assistir a essa reunião, em que o conselho cobrou respostas da NTT. Mas foi patética, assim, a resposta que a representante deu, porque ela disse que, ao exigir o cadastro de inclusão, eles confiaram nas informações que foram repassadas pelo próprio governo, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E que eles pensavam que todas as pessoas beneficiárias do Passe Livre estivessem no cadastro de inclusão. E que o cadastro de inclusão não é de responsabilidade da NTT, ou seja, a NTT, ela fez o aplicativo lá para que as pessoas, né, fez todo esse sistema para que as pessoas conseguissem a credencial dessa forma digital, usando um cadastro que exclui as pessoas, que não, onde as pessoas com deficiência que são beneficiárias do Passe Livre não estão, porque só estão as que recebem o BPC e as que recebem a aposentadoria de pessoa com deficiência e aquelas que foram reconhecidas pelo INSS como pessoas com deficiência. Então, é muito pouca gente dentre esse público aí dos beneficiários do Passe Livre. Então, não resolveu a questão. Ao final dessa reunião, foram dadas algumas sugestões para essa representante levar para a NTT, e uma delas foi que a NTT considerasse os cadastros que são feitos a nível estadual, né? Até para esses direitos aqui do Passe Livre municipal. Então, existem esses cadastros, tanto nos municípios quanto nos estados, que a NTT poderia utilizar, mas até agora não houve nenhuma resposta. Na prática, está tudo como antes e as pessoas estão impossibilitadas de usufruírem desse direito. Essa reunião no CODED, aqui no Conselho do Distrito Federal, foi no dia 4 de dezembro de 2024. Então, janeiro, fevereiro, já mais de 2 meses e nenhuma resposta. Segundo informações, o Ministério Público já entrou no caso e está cobrando uma posição da ANTT. Mas eu sei que o Passe Livre, ele é utilizado não só para efeito de turismo, as pessoas não usam o Passe Livre, apesar de terem esse direito ao turismo também, muitas pessoas usam o Passe Livre para uma questão de doença, porque precisam viajar para resolver algum problema de saúde. Então, ele tem essa função também, e se a pessoa tem uma urgência, não há outra forma de resolver a não ser acionando a justiça. Segundo essas informações que eu obtive, depois do carnaval é possível que a NTT dê uma resposta ao Ministério Público. Então, eu estou aguardando para saber se vai acontecer, se vai ter alguma novidade. Em breve eu volto aqui para falar para vocês, ok? Então, gente, o caminho continua sendo aquele que eu já falei aqui e que, pelos comentários que eu recebo, pelas informações que eu recebo dos meus seguidores, muitas pessoas já entraram com ação judicial, já acionaram o Ministério Público, já acionaram a Defensoria Pública. Então, se você não quer esperar essa resposta, né, essa negociação, vamos dizer assim, que o Ministério Público está fazendo com a NTT, porque o Ministério Público ele sempre propõe primeiro um acordo em que o outro lado, no caso aqui a NTT, vá dar uma solução para que não tenha que judicializar a questão. Mas o caminho é esse. Não havendo essa resposta, busque um advogado, busque a Defensoria Pública, se você não pode contratar um advogado, ou acione o Ministério Público, ok? Então, qualquer novidade, eu volto aqui para falar para vocês.
Então, hoje era isso e a gente se vê no próximo vídeo, espero com boas notícias, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.